Bom, a Júnior já falou um pouco, né, para vocês a respeito de como foi esse nosso caminho, né, enquanto família diaconal, né? É, ela colocou aqui que como um ministro ordenado, né, da igreja, no primeiro grau, no grau de diácono, né, a gente tem uma série de funções para desenvolver, para realizar dentro da igreja, né? A gente precisa, e isso é uma coisa que a Arquidiocese de Belo Horizonte procura desde o primeiro momento deixar bem claro para o candidato, né, para aquele que se coloca nesse caminho, que nós não somos ordenados para sermos assim secretários do nosso pároco, né? Um mini padre, não é esse o sentido, né? Diaconia, como o próprio nome diz, né, é serviço. E esse serviço nós colocamos em prol, né, daqueles que mais necessitam. Por isso que o diaconato ele se estrutura em cima de um tripé formado, né, por três pilares, vamos dizer assim, né? A caridade, o serviço, né, e a liturgia. Mas a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte nos pede, nos estimula a vivenciarmos essa experiência de diaconato voltados principalmente para aqueles mais necessitados, aqueles que não têm a oportunidade, né? Aquelas comunidades que ainda não têm a presença constante de um padre. E ali, né, como diácono permanente, nós podemos realizar o nosso ministério, né, executar as tarefas pertinentes ao nosso ministério, principalmente na celebração da palavra, na celebração de batismo, né, assistir os casamentos, celebrando as exéquias nos cemitérios de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte. E é esse o caminho, né, que nos é possibilitado a partir do momento da nossa ordenação. Alguns aspectos são importantes neste caminho para aqueles que estão iniciando, como vocês, este primeiro contato com o diaconato, né? Existem algumas diretrizes que são colocadas pela CNBB, aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, a nossa arquidiocese, né? E aí, ao longo do caminho, vocês vão ter oportunidade de conhecerem esses documentos, né? E se inteirando das diretrizes, das normas, dos regramentos que nós temos que seguir neste caminho do diaconato. Neste primeiro momento, que é importante vocês terem em mente, né? Quais são os requisitos mínimos para que um cristão, né, católico, atuante numa comunidade de fé, possa postular, né? Possa ingressar neste caminho do diaconato. A idade mínima exigida na nossa arquidiocese, né, de acordo com as diretrizes da CNBB, é de 35 anos para casados e solteiros. Para os casados ainda há a recomendação, né, de que haja um tempo mínimo de matrimônio de 5 anos. O candidato, aquele que se apresenta para iniciar o caminho do vocacional, né, visando o diaconato permanente, ele precisa ter a iniciação cristã completa, o batismo, a crisma e a eucaristia, né? E no caso dos casados, como nós, né, é indispensável o matrimônio religioso na forma canônica, ou seja, só pode ser ordenado diácono aquele que é casado tanto no civil como no religioso, na igreja.
Uma outra Igreja coisa, Católica Apostólica Romana. uma outra coisa muito importante também é que o candidato, né, ele tenha uma experiência de no mínimo 5 anos de trabalho pastoral, seja em igreja, seja em algum voluntariado, né, Samuel, Isso. em ONGs, para começar essa caminhada, que você já tem que ter pelo menos uma experiência já de ajuda. Esse compromisso, né, com uma atividade social, pastoral, né, na comunidade, no meio social em que ele está inserido, né? Outro requisito é o domicílio canônico na Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Então, está residir, né, em Belo Horizonte ou numa das cidades, né, que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte. Boa condição de saúde física e psíquica, né, compatível para que ele possa exercer as funções de diácono. E também uma última exigência, que é o ensino médio completo, para que o candidato, né, tendo o segundo grau, possa ingressar na formação teológica, né, que é dada através da PUC Minas. Existem alguns documentos que são necessários neste primeiro momento. Então eu vou falar aqui, mas vocês não se preocupem, que depois no final a gente vai informar como vocês vão ter acesso a essas informações que eu estou passando aqui para vocês e esses documentos que estão disponíveis no site da Arquidiocese. Então, para iniciar esse caminho, né, do vocacional, o candidato deve apresentar, né, trazer para nós uma carta de apresentação do pároco atual, né, da paróquia onde você está inserido, uma carta de pedido pessoal do candidato para ingresso na escola diaconal, a ficha de cadastro devidamente preenchida, o roteiro de reflexão também igualmente respondido, uma carta de avaliação, de recomendação do Conselho Pastoral da sua paróquia, CPP, e uma relação de documentos. Esses documentos que eu disse aqui para vocês, a carta de apresentação, a carta de pedido pessoal do candidato, a ficha, principalmente, né, a ficha de cadastro devidamente preenchida, o roteiro de reflexão e a carta de avaliação e recomendação do CPP, vocês vão encontrar no site da Arquidiocese um modelo, né, umas orientações como que devem ser elaborados esses documentos. No caso da ficha cadastral,